Fala, tudo bom? E aí, como é que tá, Pedro? Tudo bem? Eu tô quarentenado, com frio, mas tirando isso, tá tudo uma beleza. É por aí, é mais ou menos isso. E você? Tudo bem, tudo tranquilo, é isso. Essa coisa de você ficar aqui causa uma ansiedade, né? Para quem é ansioso, eu sou ansioso. Eu sou daqueles que ficam num dia pensando no que vai fazer no outro dia. É um pouco de E sem... aí, pro Desculpa. cara que é assim, não, imagina, pro cara que é assim, é terrível. Mas tudo bem, no mais, tudo tranquilo. É um pouco de sensação de impotência, eu sinto, assim, de não poder fazer nada. Mas não fazendo nada, a gente tá fazendo alguma coisa já, né? É isso, Pra ver é se a isso gente mesmo, meu ajuda. amigo. Bom, É, antes de mais nada, obrigado por você ter aceitado o convite. Essas rodadas de bater papo sobre ensino jurídico e docência eu comecei a fazer na semana passada. Primeiro veio o Gustavo Lacerda Franco, que é um colega nosso, professor de falência e recuperação. Depois o André Norberto, na, na quinta-feira passada, foi super bacana. E agora o nosso grande astro, baterista, especialista em café, imagina, torcedor do Mecão, torcedor do importante, Mecão. torcedor do Mecão, Firme e professor forte. e professor de Direito Civil do Mackenzie, da FMU e do SES, o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire veio nos prestigiar para passar a sua sabedoria para a gente num dia mais do que especial, dia 25 de maio, dia da toalha, né? Dia do Pois Orgulho é, Nerd. exatamente. Dia do Orgulho Nerd. Exatamente. Falaremos Exato. sobre isso. Vamos falar, vamos falar. Falaremos sobre isso. Primeira coisa, Rodrigo, você é nerd? Cara, você sabe que é engraçado, eu estava conversando com a Isabela Raposeiras essa semana. A Isabela Raposeiras é uma barista muito conhecida, é dona do Coffee Lab aqui em São Paulo. Tá? E eu estou convidando para ela participar do meu podcast, que é sobre processo e café, né? E aí eu mandei uma foto para ela e tal. E aí ela disse, cara, você é muito nerd. Você é muito geek, na verdade. Ela usou essa expressão, geek. Porque no mundo do café tem o pessoal que é o coffee geek, que, Tá. que são os geeks do café, né? Esses caras. Então eu seria talvez o coffee geek, que é esse cara que fica lá e compra a máquina, e compra, se tem esse método, compra desse outro, e vai atrás desse outro, e vai ver essas. Então eu sou mais desse daí. Mas tem algumas coisas da cultura nerd assim que eu observo. Entendi. Acho legal. O Coffee Geek é aquele que sente traços frutados, esse tipo de coisa. É, mais ou menos. Tem um pouco de frescura Ah, nesse negócio, mas é um pouco isso aí. Na verdade, assim, eu fiz curso de barista, barista júnior, barista sênior, barista não sei o que lá, lá, lá. E aí, cara, eu fui assim, primeiro eu comprei uma maquininha simples, depois eu disse, não, mas não é isso aqui, não é o. Aí, aí eu fui no cara que vende a La Marzocco, que é considerado assim, a Ferrari do uhum. expresso e tal. E esse cara, que é o Paul, ele estava lá com. Porque eu fui acompanhar um amigo meu, que é dono de uma cafeteria e tal. E aí eu disse, pô, me fala uma coisa. Por quanto você faria uma máquina dessa para um cara que não é da área? Aí ele riu, tal, achou engraçado, porque, pô, quem vai comprar isso, né, Isso. e tal, não sei o quê, bababá, tal, não sei o quê. Cara, acabei chegando com a máquina em casa. Minha mulher quase me mata esse negócio com isso aí e tal. Eu soube que hoje a máquina e o moinho que eu tenho, eles 0 quilômetro agora, estão por R$ 65 mil. Nossa, Imagina que negócio mais maluco. você Na época deixou, não era isso você também. deixou o carro Não, para não essa era. máquina. Mas na época não era isso também. Eu acho que agora também com o dólar e com o euro, ela é uma máquina italiana, mas também fabrica nos Estados Unidos. Eu acho que isso também deu uma subida. Mas sempre foi uma coisa meio exótica da pessoa ter em casa, né? Mas você sente a Então, diferença? cara, faz muita diferença. Muita diferença não só a máquina, mas você ter o preparo para fazer aquilo, para Tá. executar aquilo. Às vezes você vai muito em cafeterias por aí que você tem a máquina, tem o equipamento, tem tudo, mas a pessoa não sabe executar, porque os caras não sabem investir em gente. Né? Uhum. Gostam de investir no equipamento, mas quem executa não faz a menor ideia de como fazer aquilo. E aí o resultado
faz muita diferença, muita diferença. Entendi. Mas aí é aquela coisa que você, quando você começa a estudar aquela coisa e tal, cara, aí às vezes só você percebe aquela diferença, né? Porque também Eu quero tomar um café seu, então. Que você vem, você virar, será um. vai ser certamente melhor que o meu. Bom, às vezes não, às vezes o cara que faz aqui ele manualmente na coisa faz um desastre, né? Não, Mas tudo bem. não. Lá no escritório eu resolvi comprar uma maquininha daquela de coador, assim. A mais Sim, tranquila. Tem uma Nespresso da vida, que é bonitinho ter, mas eu comprei uma de coador, porque lá o pessoal toma de balde café. Não é que é sim, um expresso. É canecão e entendi. tudo mais. Eu consegui quebrar 2 vezes já. De colocar Putz, mais pó do que vida. deveria, entrar água. Então, o seu é melhor. Cara, Fique tranquilo. deve ser. Fique tranquilo. E da onde que veio a ideia do podcast? O que você está sentindo do retorno disso? Que é um podcast que você trabalha processo civil e café. Exato. Na verdade, assim, eu comecei com um podcast só de processo civil, né? Eu tô aí nessas redes sociais já há um tempo. Primeiro Facebook, depois Twitter, aí depois Instagram. O Instagram chegou a ser o auge, o Facebook eu praticamente abandonei. Não investi muito em YouTube, mas eu acho que deveria ter investido mais. Assim, no Instagram, já há um tempo, trabalhando e tal. Aí eu disse, olha, mas quer saber, o pessoal hoje gosta muito do podcast. O podcast tem uma vantagem, que é você poder estar... Você está no carro, você está na academia, você está em qualquer lugar e você está ouvindo aquilo, né? Sem você precisar estar prestando atenção na imagem e tal, Uhum. naquela... Então, eu disse, vou fazer um podcast também. Aí resolvi fazer um de direito. E para iniciar, só para testar, eu fiz assim postagens de processo civil, aquelas postagens curtas e tal, de temas específicos, Uhum. que eu achava que o pessoal ia gostar. Aí ele foi crescendo tal, só que aí depois eu fiquei pensando, pô, mas quer saber? É mais do mesmo. Porque assim, eu já tenho um Instagram que eu faço isso, já tenho outra coisa, já tem muita gente fazendo isso. E como eu tenho essa paixão pelo café, e muita gente. Outro dia uma pessoa escreveu, eu achei muito legal, quando eu resolvi transformá-lo em processo e café e expresso. Expresso. A pessoa disse assim: mas é legal porque o café une todo mundo, do estagiário ao ministro. Eu disse: pois é verdade. O café é a linha comum do estagiário ao ministro, é o café. Uhum. Então, a ideia é trabalhar mais processo mesmo, tal, falar de direito, e no final de semana sempre lançar uma postagem sobre café. Aí a ideia é essa. Eu fiz uma primeira postagem sobre o tema se a grafia correta seria expresso com X ou com S. Tá. E aí eu dou uma explicada do que é um expresso, exatamente tal. Uhum. Depois eu fiz uma segunda postagem agora, esse final de semana, que era sobre como comprar um café, como escolher um bom café. Tá. Então, robusta, arábica, dentro daquilo do arábica, tradicional, superior, gourmet, especial. O que é isso? O que significa cada coisa dessas e tal? Aí eu fiz essa postagem. Então ele fica Entendi. assim, processo e no final de semana expresso. Por isso que ele ficou processo expresso. Entendi. Expresso Super com legal. S. E primeiro sigam o podcast do professor Rodrigo, que é muito bacana. Eu assisti um dos primeiros, eu ouvi um dos primeiros logo que você postou, achei muito legal. Não, ainda não ouvi os outros, mas para quem gosta de processo, de direito e de café, é super interessante. E se eu viesse aqui e te oferecesse um café Legal. Nespresso, como você se Cara, eu sentiria? tomo. Seria Tomo ofensa? numa boa. Não, não acho. E A Nespresso Um Nescafé assim, também diluído. é. Aí já começa a ficar mais ofensivo, né? Aí já começa a ser. Mas é assim, a Nespresso, ela trabalha com bons grãos, ótimos grãos. Em geral, trabalha com ótimos grãos. A questão é que, assim, ela não é um expresso exatamente. Então, ela não tem como fazer exatamente o que é um expresso. Tá, Mas, assim, e ela trabalha com uma visão do desce redondo. Se a gente tá, fosse para a cerveja, por exemplo, seria o desce redondo da cerveja. tá. Certo? Ou seja, ela não vai colocar uma coisa que ali seja um café muito ácido, muito frutado, muito não sei o que lá, muito isso, Uhum. nada disso.
porque a ideia é que todos os consumidores consigam provar sem agrade ao maior público. Então ela trabalha com isso. Não é exatamente um expresso, está próximo disso, e não vai trabalhar com isso aí, mas trabalha com ótimos grãos. E eu acho que é uma ótima porta de entrada para o mundo dos cafés especiais. Tá. Porque você vê que muita gente que hoje tem Nespresso começa a se preocupar com isso. Pô, mas esse café é assim, esse café é de tal lugar, esse café tem essa característica, não tem essa outra. Gente que nunca se preocupou com isso, passou a se preocupar por conta da Nespresso. Então você vê que é muita... Eu tenho uma em casa. É bom que você diga que eu tenho uma em casa. Tá. Quando eu coloquei a minha máquina para revisão, ela passou um mês numa revisão e tal. E aí eu comprei uma Nespresso. Pô, não vou ficar sem. Aí comprei uma Nespresso. E se você tivesse que, por exemplo, indicar um grão, qual seria? Ah, cara, um grão. Eu gosto muito de um café que é um café de Minas, do Cerrado Mineiro. Deixa eu me lembrar o nome é o nome de uma... Serra Negra. Serra Negra, apesar desse nome Serra Negra, não tem nada a ver com Serra Negra, a cidade, a fazenda que é Serra Negra. Ele é do Cerrado Mineiro e ele é um café que tem uma acidez mais acentuada. É um café, assim, muito, muito interessante. Muito mesmo. Mas, enfim, você tem, assim, N situações. A única coisa é que não pode achar que café bom é café amargo. Pô, isso não é atributo de café, né? Isso é defeito, né, cara? O professor Caldeira, ele tem uma boa sugestão, sempre presente quando a gente vai falar sobre o assunto, café Melita sempre vai bem. Pois é, para ele pode ser. Tá certo. Entrando um Tá pouco no nosso assunto certo, que é professor direito, Caldeira. e nosso assunto que é direito e mexendo um pouco com essa questão do café. Se você, olhando para a perspectiva de um barista, assim, você que é um barista, você acha que o uso da tecnologia, como por exemplo o podcast que você está fazendo, ele substitui sala de aula? E por que da pergunta? A gente está muito numa discussão hoje em dia sobre migração no ensino jurídico para um modelo 100% EAD na graduação, várias petições sendo protocolizadas no MEC pleiteando isso, OAB de uma forma tentando brigar contrário a isso. E a gente parou com pandemia, com um momento de isolamento social, com antecipação de uma discussão que poderia acontecer daqui a 5, 10 anos. E aí, junto disso, veio uma quantidade muito grande de produção de conteúdo à distância ou remoto, aí as pessoas vão dividir o que é remoto, o que é à distância, para tentar suprir, e algumas pessoas falam que daria, inclusive, para a gente substituir. Como que você vê isso, olhando para uma perspectiva bem crítica, de alguém que tem uma grande experiência, tanto em sala de aula, como também em um ensino à distância, com vídeos, com áudios? Como que você vê isso? Bom, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, o nosso maior problema, muitas vezes, ele não está relacionado a se é presencial ou se é à distância, e sim a baixa qualidade ou alta qualidade. Eu posso ter alta qualidade no presencial, posso ter alta qualidade à distância. Posso ter baixa qualidade no presencial e baixa qualidade à distância, né? Nós temos inúmeras faculdades de direito no Brasil e muitas delas de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade. E isso no presencial. Quer dizer, todas elas trabalhando com o presencial, né? Algumas incorporaram um percentual de ensino à distância no seu presencial. Tá. E alguns alunos reclamam e dizem, olha, mas a qualidade também não é boa. Claro, porque ela, de certa maneira, acompanha o que já acontece também no presencial. Então, o primeiro ponto, eu acho, é esse. A gente pode ter alta ou baixa qualidade, tanto numa coisa como na outra.
O segundo aspecto, eu acho assim, independentemente de eu gostar ou não gostar, eu vejo como um caminho quase inevitável. Quase inevitável. Aliás, eu acho que é um caminho quase inevitável nos cursos e na nossa profissão, na nossa atividade fora do ensino. Veja que hoje, com os tribunais realizando essas sessões virtuais, a tendência é que no futuro não se queira voltar mais para aquelas sessões presenciais, por diversas razões, né? Por exemplo, pense no caso dos ministros que moram, cada um é de um lugar diferente, cada um... Aqui o TJ de São Paulo, por exemplo, com os desembargadores de lugares completamente diferentes. O TJ de São Paulo já chegou a pensar em montar câmaras no interior, em ter câmaras no interior. E imagine que hoje é possível, sendo uma sessão dessas virtual, que você tenha o desembargador morando em qualquer lugar e participando da sessão. Né? A gente tem uma tendência hoje muito forte de redução do número de comarcas. Redução do número de comarcas. A razão é muito simples. Isso tem custo. Isso tem custo e o Estado não está suportando mais. E o que vai permitir a redução do número de comarcas? Exatamente esse mundo virtual. Né? O processo que já é eletrônico e as audiências virtuais, as sessões virtuais, enfim. Evidentemente que você tem aí uma questão de acesso à justiça, você tem que ter alternativas, uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é, o mundo do direito, ele está migrando para isso. Né? A inteligência artificial sendo utilizada largamente nos tribunais, nos escritórios de advocacia já sendo utilizada, né? O processo eletrônico, uma realidade já no Brasil há muito tempo. Então a gente já está migrando nisso no direito. Dentro do ensino, parece ser também uma coisa inevitável. E, de alguma maneira, a pandemia mostrou que é possível. Que é possível. Evidentemente que pegou muita gente despreparada, quer dizer, pegou muita gente que não estava pronta para isso. Natural, quer dizer, ninguém estava pensando numa coisa dessas. Mas veja que todo mundo está, de alguma maneira, se adequando a isso. Né? Aliás, essas plataformas como Zoom e outras, estão assim, elas são agora as que estão bombando aí, as ações lá em cima, todo mundo lá embaixo e elas com as ações lá em cima. Sim. Porque foi todo mundo para essas plataformas. Né? Agora, um aspecto que eu acho que aí faz um contraponto em relação ao que você falou. Um contraponto não. Vem ao encontro daquilo que você falou em relação à visão do barista. Muitas vezes, quando você vai a uma cafeteria tomar um café, não é só tomar um café. Você vai por uma experiência. Sim. Ali é uma experiência, está se vendendo uma experiência. A Starbucks, que é uma empresa que eu tenho muita resistência a muita coisa dela, eu acho que ela erra em vários níveis. Acerta também em algumas coisas, principalmente na torra, ela erra demais. Mas a Starbucks tem na China, por exemplo, um café que é um café, basicamente um café conceito, em que você vai pela experiência. Pela experiência. Hoje você tem várias lojas que são lojas assim. Aqui no Brasil você tem, se for ali no Oscar Freire, por exemplo, tem várias assim. Então, quando você vai a uma sala de aula, não é só assistir uma aula. Você vai por uma série de coisas. Você vai porque você tem um contato com o professor, você vai porque você tem um contato com os seus colegas, você faz um networking ali, que é importante, que pode ser importante para o resto da sua vida. Sim. Muitas vezes, aqueles seus colegas ali serão para o resto da sua vida colegas e contatos que você vai ter. Não é? Você, quando está ali numa sala de aula, não é pura e simplesmente assistir uma aula. Sim. Então, eu acho que existe esse outro lado. E acho que é o seguinte, acho que será inevitável, uma hora o MEC vai
definitivamente quebrar isso. Já aprovou algumas agora, inevitável, e acho que, ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que vai se querer mais essa experiência, vai se pedir essa experiência, vai ter uma espécie de retorno ao presencial, a experiência do presencial num nicho talvez mais elevado. Então, muito provavelmente, a gente, num nicho de mercado, em que o preço e outras coisas contem muito, o online vai entrar mais facilmente, e num outro nicho de mercado, em que você tem digamos assim, algo um pouco mais sofisticado, vai se pedir a experiência do presencial. Né? Que você não vai vender apenas uma aula, e sim uma experiência. Com um detalhe, eu acho que mesmo nesse nicho mais sofisticado, a gente vai conviver com as duas coisas. A gente vai conviver com o presencial e, em alguma medida, com o online. Então, a gente vai ter, em alguma medida, o online e vai ter o presencial. Né? Então, eu acho que a gente vai ter as duas coisas aí convivendo nesse nicho, e num outro nicho, o online talvez chegará aos 100%, principalmente uma faculdade como Direito, que ela vai permitir mais isso. Primeiro, a sua análise é uma das melhores que eu vi sobre o assunto, tá? E eu pergunto isso para muita gente. Obrigado. E a gente acaba sempre tendo uma visão que é uma visão apaixonada por um lado, de que EAD, ensino remoto, é contrário à experiência, ou então uma visão completamente tecnológica de que não ter aluno é até melhor.